não sei se alguém saiu da sala, porque ele disse que quando começasse a gravar, alguém ia sair sem querer aqui da aula, tá? Então, se acontecer um atraso na entrega das notas bimestrais, perdoa aí, que aí faltou um pouquinho mais de tempo. Ah, ninguém quer, né? Aí, então tá bom. Então, se vocês não se incomodam, fica para o dia 9 e fica tudo tranquilo. Então, pessoal, na aula passada, vamos relembrar rapidinho o que nós falamos na aula passada. Tem certas coisas que é melhor nem saber, né, Luiz? Concordo com você, né? Se a vida pudesse ser só notícias boas, isso seria tão bom. Vamos lá. Na aula passada, então coloquem aí a data de hoje, hoje é dia 31, estamos acabando o mês de março, as águas de março vão fechar aí o verão, né? Já veio alguma chuvinha, mas nem toda que a gente precisava. Então, hoje é dia 31 de março, e nós começamos nessa semana definindo pressão como força sobre área. E aí eu falei para vocês de algumas unidades de medida de pressão, que unidades que eu comentei com vocês que pressão poderia ter. A primeira unidade que eu comentei que pressão poderia ter era o tal do Newton por metro quadrado, que nós chamamos de Pascal e abreviamos pelo símbolo PA. Mas pressão também poderia ser dado em outras unidades de medida, como, por exemplo, ATM, e aí eu comentei com vocês que uma atmosfera correspondia a 10 a quinta Pascal. Então, essa era uma relação que nós podíamos ter. Outra unidade de medida era bária, e aí nós tínhamos uma relação entre bária e Pascal. Uma bária corresponde, um bar, como vocês costumam falar, né? Um bar, uma bária, corresponde a 10 ao quadrado Pascal. O que mais a gente sabia? Não, 10 ao quadrado não, é 10 só. Uma bária é 10 Pascal. Só 10. Uma milibária é que é 10 ao quadrado. Outra relação que nós tínhamos era de atmosferas, né? E tínhamos também milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio. Uma atmosfera é o mesmo que 76 centímetros de altura numa coluna de mercúrio ou 760 milímetros numa coluna de mercúrio. Eu defini uma outra expressão para pressão, que era relacionado com líquidos dentro de um recipiente. Então, quando eu tinha um recipiente com um líquido, nós poderíamos calcular a pressão em um ponto desse líquido, pode ser no fundo, pode ser mais para cima. A pressão no ponto desse líquido, eu disse para vocês que essa pressão era calculada como densidade, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela altura da coluna de líquido que existia aí sobre o ponto que nós estávamos olhando. Comentei também que se a superfície está aberta, a pressão total que existe sobre esse ponto é a pressão da coluna do líquido mais o valor da pressão atmosférica. O que mais eu disse para vocês na aula passada? Que se eu tenho dois pontos, embora distantes um do outro, mas na mesma altura na horizontal, então se a altura B era igual à altura A, para alturas horizontais iguais, nós dizemos que as pressões proporcionadas pelos líquidos também eram as mesmas. Mas para alturas diferentes, isso é, se a altura A fosse diferente da altura B, imagina, Caio, bem-vindo. Então, a pressão no ponto A também seria diferente da pressão no ponto B. Se eu não me engano, eu também falei para vocês na aula passada do experimento de Torricelli, então estou apenas relembrando o que eu falei em aulas passadas, e o que consistia o tal do experimento do Torricelli. No experimento do Torricelli, ele colocou em um recipiente que tinha mercúrio, ele virou um tubo de ensaio que também tinha mercúrio. E aí ele observou o quê? Ele observou que
uma parte do mercúrio escoava, uma região formava-se vácuo, e que dentro de um líquido nós sabemos que na mesma altura as pressões são iguais. E aí ele definiu um ponto A fora do tubo de ensaio, um ponto B dentro do tubo de ensaio, mas os dois pontos na mesma altura, e ele mediu a coluna que tinha dentro do tubo de mercúrio. E ele viu que essa coluna que estava dentro do tubo de mercúrio correspondia a 76 milímetros de mercúrio. E foi daí que saiu o valor de uma atmosfera. Se eu não me engano, nós paramos na aula passada nos vasos comunicantes. Só sinalizem para mim se foi aí mesmo que eu parei, por gentileza. Tá? Eu passei um vídeo para vocês na aula passada, joia, sobre os vasos comunicantes. E aí, o que os vasos comunicantes nos traziam de informação que era importante? Nós vimos que, independente do formato do recipiente, então, nós tínhamos lá um japonesinho, né, que estava fazendo experimento, que independente do formato, se esses tubos estavam ligados entre si, poderiam até ter inclinações nesses tubos, mas se esses tubos estavam de alguma maneira interligados entre eles, independente do formato, quando eu despejasse líquido nesses recipientes, eu observava que todos eles ficavam na mesma altura. Exatamente por quê? Porque as superfícies desses líquidos, todas elas estavam sujeitas à mesma pressão, que era a tal da pressão atmosférica. Eu acho que foi aí que nós paramos na aula passada, segundo o MEC, e é a partir daí que eu vou dar continuidade, tá bom? Eu sei que algumas pessoas estão copiando a minha lousinha, que é o resumo da aula, isso ajuda para fazer a nossa lista de exercícios, né? Eu vou diminuir um pouco mais a tela. Então, foi até aí, mais ou menos, que eu falei com vocês. Hoje eu vou ser mais ligeira aqui, até na chamada, tá? Por gentileza, coloca um S para mim no chat, as pessoas que eu chamar agora. Breno, está aí, Breno? Põe um S para mim no chat. Ok, Breno. Cadê Bruno? Ok. Bruninho, tá aí? Caio Damasceno. Bruno está. Caio Damasceno. Ai, meu Deus, meu cachorro pegou uma coisa. Vem cá, cachorro, não vai você pegou. E Laia? Não dá para saber. Caio Damasceno, não sei. Caio Gonçalves está aí? Ok, Caio. Diego, Kaique eu vi que está. Chegou um pouquinho atrasado, mas Kaique está aí. Nem conta, né? Esse Bruno. É que é véspera de feriado, né? Pessoal, alguns preferem perder a aula para prolongar mais o feriado. O Diego, eu sei que está aí. Eduardo, tá por aí, Eduardo? Sem problema, João. O que está na luz é um resuminho da aula passada, tá, João? 2 minutinhos é modo de falar, Kaique. Cadê o Edu? Edu não está. Evelyn, cadê você, Evelyn? Dá um oi para nós, Evelyn. Joia. Gabriel Luz. Ok. Gabriel Machado. Gabriel Mendes. Ok. Giovanas, a Marques e a Nicole. Ginarque está aí, Ginicole também. Vou dar uma pausa aqui na chamada, daqui a pouquinho eu retomo. Continuando aqui a minha lousinha, eu vou subir para escrever mais um pouquinho. Por que eu queria falar nos vasos comunicantes na aula de hoje? Porque eu vou falar de uma situação específica, que são os tais de tubos em U. Então, desenhem aí no caderno de vocês, não precisa ser o U redondinho, mas em alguns lugares aparece o tubo redondinho, embaixo,
Desenhem aí uma figura que se assemelhe a um U, porém um ladinho mais larguinho do U, bom? O que eu vou fazer com esse tubo que está em formato de U? Ele se assemelha ao vaso comunicante, porque aqui na base dele, aqui a gente percebe que tem uma ligação entre o lado esquerdo e o lado direito. Tá? Vamos supor que eu coloque líquido nesse tubo em U. O que eu vou observar quando eu colocar líquido nesse tubo em U? Que a altura do líquido do lado esquerdo vai ser a mesma altura do líquido do lado direito. Ok? Isso a gente consegue observar. Por quê? Porque os dois lados estão sujeitos apenas à pressão atmosférica. Vamos supor agora que eu pegue esse tubo em U, esse mesmo tubo em U, e ao invés de colocar, ok, Matheus? Ao invés de colocar esse único líquido, eu vou colocar nesse tubo em U dois líquidos não miscíveis. Seriam dois líquidos não miscíveis. Seriam dois líquidos que não se misturam. Então, eu vou completar a parte de baixo com um líquido, que eu estou pondo aqui em amarelo. E aí, eu observo que quando eu coloco o líquido em amarelo, a princípio, ficam os dois lados da mesma altura. Mas, eu vou despejar nesse recipiente um outro líquido. Ai, meu Deus, meu cachorro cismou de latir. E quando eu despejar um outro líquido, o que eu vou observar? Que as alturas de um lado e do outro já não serão as mesmas, tá? Então, faça aí um desenho bonitinho, meu saiu todo horrível aqui, mas eu observo que os líquidos... Ai, para, cachorros! Terão alturas diferentes. Vou tentar arrumar minha figura aqui, tá? Vou deixar aqui embaixo mais estreitinho. E por que que isso acontece? Por que que os líquidos passam a não ter mais as mesmas alturas? Então, o lado esquerdo, quando eu olho a borda do líquido do lado esquerdo, está numa determinada altura, e quando eu olho a borda do líquido do lado direito, as alturas estão diferentes. Sim, eu iria sim, Breno, porque nós temos esse tubo em sala de aula. E aí, normalmente, a gente usa água e óleo para fazer esse experimento, tá, Bruno? E observar que isso não fica na mesma altura, tá? E por que que isso não vai ficar na mesma altura? Porque quando a gente olha o lado direito, como a gente colocou um líquido B aqui, e esse líquido B tem uma densidade diferente do líquido A, o líquido B vai promover um peso sobre o líquido A, empurrando o líquido A para baixo, tá ok? Mas o que é importante para nós sabermos nessa situação? Nós vamos ter que lembrar os nossos conceitos anteriores, que na mesma altura, dentro de um mesmo líquido, as pressões são iguais. Então, pega bem aqui a superfície de separação dos dois líquidos, porém dentro do líquido A ainda, tá? Marque um pontinho aí dentro do líquido A e marquem a mesma altura dos dois lados. Do lado esquerdo, eu vou aumentar minha tela. Do lado esquerdo, chamem essa altura aqui, ó, de HA. E do lado direito, chamem essa altura que nós temos até a superfície líquida, superfície livre, de HB. Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto P1, B1 não, P não, porque P é de pressão. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto X. E vamos chamar esse ponto aqui de ponto Y, ok? Os dois ali dentro do líquido A. O ponto Y bem na separação do B com o A, e o ponto X está na mesma altura do outro lado. Se está dentro do mesmo líquido, uma coisa a gente sabe, que a densidade no ponto Y e a densidade no ponto X vão ser iguais por estar dentro do mesmo líquido. Porém,
O que mais eu sei? Se o x e o y estão na mesma altura na horizontal, tá? Então, anotem aí, ó. Eles têm mesma altura na horizontal. Eles estão nivelados, tá bom? Eu sei que se eles estão com a mesma altura na horizontal e dentro do mesmo líquido, a pressão no ponto X tem que ser igual à pressão no ponto Y. Tá, mas o que que eu tenho em cima do ponto X? Em cima do ponto X, se vocês olharem na figura, tem uma coluna aqui em cima do ponto X, uma coluna de líquido, ok? Que a gente chamou de HA. Essa coluna de líquido que está em cima do ponto X, eu sei calcular a pressão dela. É a densidade do líquido A, vezes a gravidade, vezes a altura que está em cima do ponto X, que nós chamamos de HA. Quando eu olho para o ponto Y, o que eu tenho sobre o ponto Y? A pressão exercida pelo líquido B. Então, sobre o ponto Y, quem está em cima dele é o líquido B. Então, a densidade HB, o HX e HY é só para dizer que eles estão nivelados. Se quiser, tira a letrinha H, põe só X e Y estão na mesma altura na horizontal, tá bom? Eu acho que fica melhor de compreender depois, Luiz. Tá? Muda aí para X e Y. Então, sobre o ponto B, eu tenho a densidade do B, do líquido B, a gravidade e a altura da coluna do líquido B. Como a gravidade é a mesma dos dois lados, eu posso cancelar. As densidades são diferentes, a densidade do A é diferente da densidade do B. A altura da coluna HA, que eu tenho sobre o ponto X, é diferente da altura HB. Então, se eu tenho dois líquidos não miscíveis, eles não podem se misturar, dentro de um tubo, eu consigo relacionar as alturas deles. Desde que eu pegue um ponto na horizontal em comum, na mesma altura, dentro do mesmo líquido. Vejam que eu peguei pontos que estão na mesma altura, e eu vou até marcar aqui, ó, mesma altura na horizontal, dentro do mesmo líquido. Tá? Eu vou pegar um exemplo para vocês verem como os exercícios disso daí são simplesinhos, os cálculos, tá? E é facinho da gente entender. Enquanto vocês estão copiando, eu vou prosseguir na chamada. Giovanni está presente, Giovanni? Cadê o Giovanni? Ok, salve, salve, Giovanni. Gustavo, cadê o Gu? Gustavo. Elô, cadê a Elô? João Henrique. O João tá aí. Isso aí, João. O João Vitor. João Vitor. Nem o Santos e nem o Martins. Ok, Elô, já pus sua presença, Elô. O João Vitor Martins está. Cadê as Júlias? A Júlia Gabi e a Juliana. A Ju Gabi tá aí. Laura, cadê a Laurinha? Lucas. Luiz Guilherme. Oi, professora. Boa Oi, noite. Luiz. Boa noite, Luiz. Tá conseguindo copiar a tela, Luiz? Copiei. Joia. Matheus Henrique. Nicolas Félix. Oi, Matheus Henrique. Já fui sua presença, tá? Nicolas Félix também. Nicolas Cardoso. Pedro Baumgartel. Oi, professora. Oi, Pedro. Harika, cadê a Harika? Joia, Harika. Rian.
Ok, salve, salve, Rian. Vitor André. Salve, salve, Glaucia. Tudo bom? Salve, salve. Tudo bem, Vitor? Cadê a Vitória? Cadê a nossa amiga Vi? Boa noite, professora. Boa noite, Vi. Tudo jóia? E você? Bem também. Então tá ótimo, Vi. Hoje é uma aula só, passa rapidinho. João Vitor, cadê o João Vitor Macedo? Vi falar bem? Matheus Gonçalves. Ok. É o João Vitor Macedo e o Vitor Balabem que estão presentes, né? Isso. Ok. Então tá bom. Matheus Gonçalves. Ana Laura. Cauã. Alisson. Não? Pessoal, coloquem aí no caderninho de vocês, exemplo 1. Estou subindo aqui a tela. Eu não vou pôr o enunciado, mas vocês vão entender a situação. A lista tem enunciado bonitinho, tá? Mas só para não perder tempo aí, copiando o enunciado na lousa e nem esperando vocês copiarem o enunciado. Vou colocar aqui um vaso comunicante, ou tubo em U, como os exercícios gostam de chamar. E dentro desse tubo em U, tem dois líquidos, um líquido 1 e um líquido 2, que ele diz aqui para nós que não são miscíveis, isto é, que não se misturam. Esse espacinho aqui, ó, tem o líquido, aí ele vai colocar esse triangulinho, né? Ele não gosta de... Tem aqui, nesse espacinho, o líquido 2, ok? Desse líquido 2, ele me dá como informação a massa específica. Lembrando que massa específica, ok, Alisson, já ponho sua presença. Lembrando que massa específica é o mesmo que densidade, tá? Pelo enunciado do exercício, a massa específica é 0,2 gramas por centímetros cúbicos. A altura que esse líquido 2 ocupa dentro desse vaso comunicante, estou chamando de H2, e esse H2, de acordo com o enunciado do exercício, vale 3 centímetros. O problema mostra, aqui do outro lado, um ponto, tá? Alinhem aqui, ó, onde está o H2, ele mostra um ponto aqui dentro, tá? Na mesma altura ali de onde começa o H2. E do lado direito, ele marca para mim na figura uma altura que ele chama de H1. Aqui embaixo é o líquido 1. E ele me dá informações desse líquido 1. Que informações que ele me dá desse líquido 1? Ele me dá a massa específica, que é o mesmo que a densidade, que é 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, o líquido 1 é mais denso que o líquido 2, por isso que ele está embaixo. E ele quer saber, nesse problema, o valor da altura H1. Então, tem um tubo em U. Dentro desse tubo em U tem dois líquidos não miscíveis, que não se misturam. O líquido 1, como tem densidade menor, ele está na parte de baixo. Ou como ele tem densidade maior, ele está na parte de baixo. O líquido 2, como tem densidade maior, ele está na parte de cima, tá? E ele quer saber aí quanto vale a altura H1, que aparece aqui do meu lado esquerdo. Vou marcar 2 pontos, um ponto X, onde ele colocou ali para mim o H1. Do lado direito, eu vou marcar dentro do líquido 1, nessa altura, um ponto Y. E o que eu sei em relação a X e Y? Que o ponto X e o ponto Y, como eles estão na mesma altura, eles têm a mesma pressão sobre ele. Sobre o ponto X, eu sei que eu tenho uma coluna de líquido, então eu vou dizer que ponto X está dentro do líquido 1, ok? Espero que todos estejam vendo que o ponto X,
está dentro do líquido 1, que na parte de baixo. Então, eu vou escrever como densidade do líquido 1, aqui, ó, densidade 1, vezes gravidade. Sobre o ponto X, eu tenho uma coluna que ele chamou de H1. O ponto 2, o ponto Y, perdão. O ponto Y, que está aqui do meu lado direito, sobre ele está o líquido 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, densidade do líquido 2, gravidade, e a altura que eu tenho sobre o líquido 2 é o tal do H2. Eu tenho densidade do líquido 1, eu tenho gravidade, eu tenho altura do líquido 2, gravidade e densidade do líquido 2. Eu só não tenho o H1. Não vou converter as unidades, tá? Densidade do líquido 1, ou massa específica do líquido 1, 1,2. A aceleração da gravidade, eu posso cortar ela. Tem gravidade do lado direito, tem gravidade do lado esquerdo, eu cancelei. Então, 1,2. H1, eu não tenho. Densidade do líquido 2, 0,8. E a altura H2, que é o que eu tenho em cima do ponto Y, ela vale 3 centímetros. Por que eu não preciso converter a unidade? Esse 1,2, ele está em gramas por centímetros cúbicos. D1. O D2 também está em gramas por centímetros cúbicos. Então, eu teria gramas por centímetros cúbicos do lado esquerdo e gramas por centímetros cúbicos do lado direito. E aí, eu cancelaria os dois. O 3 centímetros, que aparece do lado direito, já vai me dar a unidade que vai ter que sair o meu H1. Então, meu H1 vai sair já em centímetros. Quanto dá esse H1? Esse H1, ele vai ser o 0,8 vezes 3 dividido por 1,2. 0,8 vezes 3 dividido por 1,2, isso aqui vai dar 2 centímetros. Então, todos os exercícios que tem tubo em U, eu vou fazer isso que eu fiz nessa situação, tá? Bem mais simples, retomando, do que os exercícios que envolvem empuxo, tá ok? Bem mais simples. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, tranquilinho isso aqui, Luiz. Na prática também não muda, tá? A parte de hidrostática, até se a gente for fazer experimentos de laboratório sobre isso, os experimentos são simples de serem feitos, e os exercícios da lista também, tá, Luiz? Então, tanto a teoria quanto a prática deles, você vai ver que é bem simples. E por que eu quero isso? Eu quero tudo isso para entender algo que faz parte do nosso dia a dia, que são as tais das prensas hidráulicas. Então, coloquem aí no caderno de vocês, prensas hidráulicas. O que é uma prensa hidráulica? Nada mais do que um vaso comunicante ou um tubo em U, tampado dos dois lados, tá? Prensa hidráulica está presente no nosso dia a dia, nos carros, por exemplo. Freio dos carros funcionam como se fossem prensas hidráulicas. Então, aqui eu vou desenhar um tubo em U. A diferença é que aqui eu não vou pôr dois líquidos, eu vou pôr um único líquido, tá? Como se fosse um tubo em U da primeira situação. Geralmente, esse líquido é um óleo, é algo viscoso. Se eu coloco um líquido aqui dentro, o que eu observo? Que a altura do lado direito e a altura do lado esquerdo desse líquido vai ser a mesma. Porque na mesma altura, eles têm a mesma pressão. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou tampar o lado direito e vou tampar o lado esquerdo.
coloquei aqui como se fossem dois êmbolos, duas tampas, uma de cada lado. E para que eu quero colocar duas tampas, uma de cada lado? Porque eu vou empurrar um lado para baixo. E quando eu empurro um lado para baixo, o que acontece quando eu empurrar esse lado para baixo? O êmbolo vai se deslocar numa determinada altura, que eu vou chamar de H1, e o meu êmbolo vai vir parar aqui embaixo, ó. Meu êmbolo muda de posição. Mas quando eu empurro esse êmbolo numa altura H1, ele empurra o líquido, e o que o líquido faz? O líquido empurra o outro êmbolo para o outro lado, fazendo com que esse outro êmbolo F2, ele suba também. Mas o que acontece com a altura que esse êmbolo F2 vai subir? É isso que eu não quero que aconteça. Pega ele, filho. A altura desse líquido S2, ela não é a mesma altura do lado H1, tá? E por que não é a mesma altura? Alguém sabe me dizer? Se o lado 1 descer 10 centímetros, o lado aqui da direita não sobe 10 centímetros. Por quê? Alguém saberia me dizer? Por que não sobe? A pressão é diferente? Ah, Harika, muito bom, Harika, porque tem uma área diferente do lado 2, tá? Se eu olhar, quando eu empurro o líquido que está aqui, ó, eu tenho um deslocamento de líquido aqui, que eu vou chamar de delta V1. Teve uma variação no volume quando eu desci isso aqui. Tá, mas essa variação de volume que teve do lado esquerdo é a mesma variação de volume que tem do lado direito. Então, se descerem 2 centímetros cúbicos do lado esquerdo, vai subir 2 centímetros cúbicos do lado direito, gente. Mas como as áreas são diferentes, eles não vão subir na mesma altura. Então, o que eu sei? Eu sei que a variação do volume que teve do lado esquerdo, que eu chamei de delta V1, é a mesma variação de volume que teve do lado direito. E como é que eu calculo o volume? Eu calculo o volume como sendo a área da base vezes a altura. No nosso caso, o que variou de um lado para o outro foi a altura. Eu estou variando as alturas, mas eu vou continuar escrevendo como V vezes H. Do lado onde eu escrevi delta V1, eu vou colocar A1, H1. E do lado que eu coloquei delta V2, é A2, H2. Lembrando que o meu êmbolo da esquerda, eu estou dizendo que ele tem uma área A1, e o meu êmbolo da esquerda, eu estou dizendo que tem uma área H2. Eu só empurrei um para baixo, tá? Eu sei também que pressão é força sobre área. O que eu vou fazer, então? Eu vou escrever que a área é força sobre pressão. Então, no lugar do A1, eu vou pôr... Ah, ia ficar algo maior. Eu vou pôr, no lugar do A1, eu vou pôr F1. Deixa eu ver se eu vou fazer isso. Peraí, só um minutinho, deixa eu pensar aqui. Se eu vou fazer isso, eu vou mexer com a pressão. O que eu preciso provar para vocês é que a pressão do lado 1 fica igual à pressão do lado 2, porque a variação do volume é a mesma, tá? O que variou de um lado, variou do outro também. Então, vamos pensar aqui. Vou partir da equação da pressão. Não vou não. Vou partir da variação do volume. Eu estou preocupada porque está faltando 1 minuto para acabar a aula, tá? Pessoal, eu vou deduzir isso para vocês na próxima aula melhor, tá? Porque eu estou preocupada aqui com o meu tempo, que falta 1 minuto. Não, já acabou. Então,
F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Eu vou provar isso na próxima aula. Tem, acho que, 2 exercícios de prensa hidráulica na lista de vocês. Também é aplicação de fórmula. Então, quem for fazer a lista toda nesse feriado, os exercícios de prensa hidráulica têm que usar essa expressão, F1, A1, igual a F2, A2. E eu vou deduzir isso na próxima aula para vocês, tá? Partindo disso aqui, ó. A dedução não é difícil, não. É que realmente eu não tenho mais tempo e eu tenho que ir para o terceiro Note. Pessoal, obrigado pela presença na aula de hoje. Um bom feriado para vocês. Aproveitem o feriado para colocar em dia o que vocês têm atrasados, tá? De conceitos, de conteúdos, de trabalho. Mas tirem também um tempinho para vocês descansarem, tá bom? Descansar corpo e descansar mente, o que é importantíssimo. Uma ótima noite para vocês. Uma boa quinta, uma boa sexta, um bom final de semana, com um feriadão prolongado. Tchau, professora. Só queria mandar um beijo para você antes de eu ir, pode ser? Beijão para você também. Boa noite, professora. Valeu, professora. Boa Bom noite. Páscoa para você. Obrigada para vocês também. Deixa eu parar aqui a gravação.